Glória a Deus, louvado seja Deus, digno de toda honra e de toda glória. Irmãos, eu venho aqui trazer uma mensagem para os irmãos, aonde se encontra aqui no livro de Salmo, aonde está no livro de Salmo, capítulo de número 7, versículo de número 12. Aí diz assim a palavra do Senhor: se o homem não se converter é o mesmo que se arrepender, é o mesmo que mudar. Quando a pessoa se arrepende, ela muda. Quando a pessoa se converte, ela muda. Aí diz assim: se o homem não mudar, Deus afiará uma espada. Nos dias de hoje, já não se utiliza a espada. Mas antigamente a espada era uma arma de guerra, até mesmo para ferir o homem. E aqui a palavra do Senhor está dizendo: então Deus afiará. Quer dizer, a espada para cortar, ela tem que estar afiada. Se ela não estiver afiada, é ruim que ela venha cortar. Mas aqui, nesse caso, a palavra do Senhor diz que Deus afiará a espada. Já tem armado o arco. O arco, ele era utilizado para disparar flechas. As flechas, ela alcançava uma longa distância e, atingindo no corpo do ser humano, muitas das vezes elevava o cidadão até mesmo à morte. Então diz lá que Deus já, se o homem não mudar, não se converter, não mudar de vida, então Deus vai afiar a sua espada. E já tem armado, o arco está apareado, ou seja, já tem armado um arco de flecha e está apontado sobre a sua vida. Se você muda, Deus ele guarda as suas armas. Mas se você não muda, Deus já tem as suas armas preparadas para ti. Aí ele falava assim: e já para ele preparou armas da morte. Qual é o salário do pecado? Não é a morte. Então todo aquele que se utiliza do pecado, o salário dele, a recompensa dele é a morte. Então não é em si uma morte espiritual. E diz lá a palavra do Senhor: já preparou armas da morte e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. E eis que está com dores de perversidade, conheceu o trabalho e produzirá mentiras. Cavou um poço e fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. O que Deus está dizendo aqui? Se o homem não mudar, se o homem não se converter do seu mau caminho, tudo aquilo que o homem plantar, tudo aquilo que o homem fizer, vai ser para o seu próprio mal. Se você se utilizar de mentira, a sua casa vai ser cheia de mentirosos. Se você abrir um poço para que alguém venha cair, o primeiro a cair vai ser você. E aí fala assim: com dores de perversidade, com dores do mal, para te ferir. Então, muitas das vezes, nós colocamos culpa de fato no inimigo. Que o inimigo se levantou, o inimigo é isso, que o inimigo é aquilo. E muitas vezes nós não tomamos consideração do nosso pecado, do nosso erro, das nossas falhas. Então diz lá a palavra do Senhor, no capítulo de Salmo, capítulo 7, versículo de número 12. Se o homem não se converter, ou seja, se o homem não mudar de vida, se o homem não se desviar do caminho que anda, do caminho da perversidade, do caminho do pecado, do caminho do erro, então Deus afiará a espada, ou seja, Deus vai preparar os seus instrumentos de guerra para guerrear contra o cidadão. Então, meu irmão, muitas das vezes nós passamos por problemas na nossa vida e nós estamos colhendo aquilo que nós temos plantado. Mas a partir de hoje, que você venha plantar coisas melhores na sua vida.
para que você venha colher coisas melhores na sua vida. Porque se você não se converter, se você não mudar, diz lá a palavra de Deus, são armas da morte contra a sua vida. E as armas da morte, coisas da morte, quando ela chega até nós, ela vem numa doença, ela vem nos problemas que muitas das vezes nos faz sofrer. E ninguém quer sofrer. Mas, em primeiro lugar, nós temos que nos converter. Se converta, muda de vida, começa a pensar